Pronto. Agora sim, boa tarde. Boa tarde, Alex. Então, estou começando agora aqui, pessoal, mais uma videoaula com o terceiro ano C, vespertino. Normalmente essa aula é de dúvida, mas como estamos começando agora a quarta unidade, ela não vai ser bem de dúvida, e sim uma aula informativa, tá? Vou passar algumas coisas para o pessoal. Então, bora lá. Bora ver aqui, começando pela lista de frequência. Então, já temos aqui 16 pessoas que responderam. A lista de frequência, ela está ativa, então está ok. Só devo frisar para aqueles alunos que não estão recebendo e-mail ou algo do tipo, né? Lembrar que tem que atualizar os aplicativos do celular, atualiza todos, para eles ficarem atualizadinhos e vocês poderem receber as informações corretamente, né? Porque algumas pessoas falam, eu não estou conseguindo assinar a lista de frequência e tal. Agora mesmo, um aluno falou comigo que não estava conseguindo, ele disse que já tinha atualizado tudo, então ele fez o quê? Ele desinstalou o aplicativo, instalou novamente e aí pôde assinar. Ou seja, para vocês verem, pessoal, que não é problema aqui, é problema aí do outro lado, tá? É problema do pessoal que está com algum problema, ou no celular, ou então... Normalmente isso é coisa de celular ou tablet, porque no computador, normalmente isso não acontece. Então aqui está lista ok. 2h20, marquei aqui, ó, postei essa parte da aula, né, que vai começar às 2h50. Então, 2h20, eu mandei o link. Então, tá ok também. Então, o que foi que teve essa semana, pessoal? Presta atenção aí, ó. Bora lá. Essa semana, nós começamos a quarta unidade. E eu postei isso aqui, ó. OBMEP, alunos classificados. Então, o pessoal deve ir lá em atividades, deve ir aqui, OBMEP. Aqui está informando como é feito o processo, tá? E aqui tem uma lista para mostrar a vocês se vocês foram classificados ou não. Então, depois é bom um aluno vir aqui e ver se está classificado ou não. Se o aluno foi classificado para a segunda fase, eu disse que ia dar um ponto para esse aluno que passasse para a segunda fase, ok? Então, é só abrir aqui e ver por ordem aqui, se o seu nome estiver aqui. Se seu nome estiver aqui, então você tem um ponto extra. Então, aqui está por classificação, ó. Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá vendo? Por classificação. Pontuação, nome, turno, série e turma. Aí é só vocês verem se tem alguma pessoa, né? E como era do nível 3, o nível 3 era uma prova em que era terceiro, segundo e primeiro ano. Então tá aqui, ó, terceiro ano, ó, segundo ano, e aqui no finalzinho tem o primeiro ano, tá? Era a mesma prova para essas séries. Então, olhem aí depois. Então, foi isso que eu postei na segunda-feira. Como eu sempre falo com vocês, na segunda-feira eu sempre posto o material para vocês fazerem durante essa semana, ok? Então, isso foi o que eu postei em OBMEP. Avisem a seus colegas quem não viu isso aí, tá? Depois você vem aqui em atividade, quarta unidade. Começamos agora a quarta unidade, não é isso? Então, o que foi que eu postei aqui na segunda-feira para vocês estudarem durante esta semana, como sempre foi assim as minhas aulas, né? Então, eu botei assim, ó, boa tarde. Foi postado aqui, ó, dia 9. Eu sei que sua aula é dia de quarta-feira, mas eu sempre posto na segunda para todo mundo.
E quem puder olhar, adiantar seu lado, tudo bem. Quem não puder, no dia da sua aula, que é hoje, você vai pegar esse material e vai olhar, tá bem? Então, olha só. Então, na segunda-feira, eu postei assim, ó, boa tarde, estamos começando a quarta unidade. Durante essa semana, vocês devem estudar o assunto geometria analítica, ponto e reta. Portanto, você deve consultar o seu livro 3 de matemática. Espera aí. Meu aluno, a escola chamou meu aluno para devolver o livro 2, que é do segundo ano. Aqui o professor está pedindo o livro 3, mas eu devolvi meu livro e a escola não me deu nada ainda. Então, pessoal, por isso que eu botei aqui, ó, está em anexo. Ou seja, você chega aqui e aqui está seu livro digital, tá? Então, você devolveu o livro 2, que é do segundo ano. Agora nós estamos começando a quarta unidade, que é referente ao terceiro ano, tá? Essa quarta unidade já é referente aos assuntos do terceiro ano. Então, você vai, enquanto a escola não te fornece o livro físico, né, o de papel, você pode pegar esse aqui que eu te dei, que é o livro digital, né? Então, ele está aqui, ó. Ele demora um pouquinho de abrir, porque ele está baixando pela internet as páginas, tá? Então, o livro está aqui, ó. Esse livro daqui, ele começa com esse assunto aqui, ó, geometria espacial, tá? Vou mostrar aqui. Repare que às vezes a tela fica um pouco preta, é porque ele está baixando as páginas ainda. Então, se no seu livro ficar em página preta, não é problema não, pessoal, é porque sua internet não foi capaz de baixar corretamente. Você fecha ele e tenta fazer o download, né? Porque você fazendo o download e salvando aí no seu celular, ou no seu computador, ou no seu tablet, por onde você estiver vendo, ele não vai ter esse problema porque já está no seu espaço de memória, né? Ou cartão de memória, ou memória interna do seu aparelho. Então, aqui, o primeiro assunto, pessoal, que o livro traz é geometria espacial. Aí você repara aqui, ó, como são, ó. Tá vendo? Essa figura aqui de um paralelepípedo, porque a diferença de uma geometria plana para espacial é justamente essa, né? Porque na geometria plana você tem apenas comprimento e largura. Você tem bidimensional, duas dimensões. Já aqui não. Você tem comprimento, largura e tem altura. Então aí são três dimensões, é tridimensional. E aí você vai ter a geometria espacial, né? Que é ela em três dimensões aí, né? Só que eu não vou começar por esse assunto agora, tá? Porque vocês saíram agora do segundo ano e alguns viram um pouco, né? Aquela parte de função, geometria plana, e é por isso que no livro eu não começo dessas páginas iniciais. Então aí já é a pergunta, né? Por que o professor Anderson não está começando das páginas iniciais? Porque eu acho melhor começar da geometria analítica, tá? Então, eu acho melhor começar da geometria analítica do que começar com essa geometria espacial, tá? Porque para você fazer a geometria espacial, você tem que antes saber um pouco mais da geometria plana, tá? Então, pessoal, por isso que aqui no livro, ó, eu estou pedindo, ó, estudar o assunto geometria analítica, ponta e reta, da página 146 a 151, tá? Por isso que eu não estou começando das páginas iniciais. Eu estou começando dessa página 146, que eu acho que fica melhor para vocês estudarem. Depois que você estudar esse livro aí, nessas páginas,
vocês devem resolver essas questões da página 151, questão de 1 a 5, né? Que eu vou corrigir só semana que vem, tá? Por isso que eu disse que a aula hoje não era de dúvida, era uma aula informativa, né? Porque o primeiro assunto vocês estão vendo essa semana, tá? Então, essa semana vocês vão estudar esse assunto aí, geometria analítica, de ponto e reta, para na semana que vem eu começar a correção dessas questões, ok? Outra coisa, sobre... professor, vai ter aqueles vídeos que você fazia? Não, não vai ter, porque eu já falei aqui várias vezes, né? De um universo de quase 400 alunos que eu tenho, 3, 4 via, então ficou inviável eu fazer, já porque vocês não viam as minhas aulas de vídeo. Como era aula, pessoal, tinha que ser aula. Quantos minutos é uma aula? 50 minutos, tá? Então, aqueles vídeos, normalmente, era de 50 minutos a 1 hora, porque era de aula. É diferente de fazer um resumo ou dar dicas. É diferente. Então, eu parei de fazer aquilo, mas eu vou continuar com as aulas de dúvida, tá? Eu vou continuar com as aulas de dúvida e vou continuar postando as aulas de dúvida. Mas a aula que eu fazia para explicação de como é o livro, eu não vou fazer porque vocês não assistiam, tá? Com raríssimas exceções aqui, nessa turma aqui mesmo. Raríssimas exceções, via. 1 ou 2 alunos aí. Então, eu estou falando porque eu vi lá, né? Que o número de alunos que via era 2, 3 na turma. Então, estou falando o que eu estou vendo. Por isso, pessoal, que mesmo assim, para não deixar vocês na mão, eu peguei aqui, ó, uma dica de vídeo no YouTube. Aqui é um resumo, tá? Resumo do assunto. Não é uma aula, é um resumo, tá? Então, essa professora aqui, ó, professora Ângela, ela falou muito bem, né? E de uma forma resumida sobre o conteúdo que eu mandei vocês estudarem no livro. Por isso que eu estou indicando que vocês vejam essa aula aqui dela, tá? Como eu falei, ó, é 18 minutos. Então, não é uma aula de 50 minutos como eu fazia. Aí é um resumo, tá? É uma forma breve de explicar o conteúdo, ok? Então, está aqui. Aí eu botei aqui, ó. Essa semana estarei fechando as notas, portanto, eu não tenho nota de ninguém, tá? Eu vou estar fechando as notas, né? Porque, além de somar o primeiro teste, que valeu 3, o segundo teste, que valeu 3, aquela lista editável que estava aberta até sábado passado, ela estava aberta até 5h40, se eu não me engano, da tarde, ela estava aberta para vocês do turno da tarde, e o matutino estava aberto até 12 horas do dia, né? Então, fora ainda aquele 1 ponto, para quem tem direito, qual é aquele 1 ponto quem tem direito? Eu falei que quem tem direito a 1 ponto é aquele aluno que participa das aulas, ou seja, tem presença, né? Aquele aluno que tem... Eu não estou dizendo que o aluno tem que ter 100% de presença, não, pessoal. Eu estou dizendo que meu aluno deve participar das minhas aulas, né? Então, ele deve fazer as atividades. E de 3 atividades que eu botei, pelo menos 2 esse aluno deve ter feito. Então, esse aluno que fez pelo menos 2 atividades e esse aluno que tem participado com frequência das aulas, ele vai ter 1 ponto de participação. O que não tem, não vai ter ponto de participação, simples assim. Eu falei também da AlbeMap, né? Então, também estou pontuando a AlbeMap, como eu falei, né? Que os alunos que passaram para a segunda fase da AlbeMap, vão ver a lista lá depois, aonde eu indiquei a vocês, vai ter também 1 ponto extra nessa unidade que passou, ou seja, a terceira unidade, tá? Então, eu estou somando essas coisas aí todas. Outra dúvida, eu vou tirar uma dúvida aqui de alguns alunos que, em outras turmas, estavam me perguntando, professor, eu estou com receio de falta, essas coisas, por causa que a escola está me chamando. Então, olha só, pessoal,
Eu já comentei aqui, quem assiste as minhas aulas online, né, as aulas síncronas, já deixei bem claro isso aqui e volto a falar a vocês. É o seguinte, para aquele aluno que quer, o aluno, para mim, ele é livre para fazer o que quer, tá? Se o aluno quer ir na escola, mesmo sem o professor, em sua maioria, estar lá, tudo bem, tranquilidade. Então, meu aluno, pode escrever isso aí, ó. O aluno do professor Anderson, que é de matemática, é livre para fazer o que ele quer. Se o aluno quer ir para a escola, pode ir, tranquilidade. O que é que ele tem que fazer, professor? Ele tem, bem, hoje mesmo temos essa aula daqui, né? Repare que todo dia que tem minha aula tem uma lista de frequência. Então, o meu aluno deve assinar minha lista de frequência e depois ele vai lá para a escola. Se ele quer assistir a aula por lá, se ele quer pegar a internet por lá, se ele tem coisas a fazer lá, tudo bem, pode ir, pessoal, tá? Então, a lista de frequência é justamente para isso, para você dizer que você está presente e você depois, no momento mais oportuno para você, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, você fazer isso aqui que eu te pedi, ó. Já que isso aqui está bem escrito aqui, olha aqui, ó. Durante esta semana, vocês devem fazer isso aqui, ó. Vocês devem estudar o assunto. Então, é durante essa semana, tá? Não é só hoje. Não foi só. Nós temos aula o quê? Quarta e sexta-feira. Então, hoje, quarta-feira e sexta-feira, vocês devem fazer isso aqui. Assina a sua lista de presença, você já garante a sua frequência. No momento melhor para você, você vai fazer isso aqui, ó, vai estudar o assunto, vai fazer as questões. Se você vai fazer na escola, se você vai fazer em casa, isso aí não é um problema meu. O importante é que você faça. Entendeu, pessoal? Então, é isso aí. Então, você vai assinar lá e garante a sua frequência. Se tu vai para a escola ou não, isso é um problema seu, né? Mas eu acredito que essa semana venha se resolver esse impasse aí, né? Porque hoje mesmo tem uma reunião com a PLB, hoje tem uma reunião com a PLB, e essa semana, depois dessa reunião, eu acredito que a gente vai ter uma reunião com a direção da escola para resolver esse impasse daí, tá, pessoal? Então, assim, tranquilidade, com relação à falta, é isso aí, você tem que apenas assinar sua lista, é um clique, dá um clique lá, assina a sua frequência, no momento mais oportuno, você estuda, né? Se você quer estudar na escola, vá, se não é seu dia, porque hoje você ficou em sua casa, então tá tranquilo também, tá certo, pessoal? Só quero deixar vocês livres e confortáveis para vocês fazerem o que vocês quiserem. E eu estou aqui para ajudar vocês. Se quer assistir a aula aqui, tranquilidade. Estou por aqui. Beleza? Então, essa parte eu acho que está resolvida, né? Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso de presença ou não, né? De minha parte, tá ok. Os alunos aqui da aula síncrona, que é vocês agora aqui, estamos tendo agora a aula síncrona. Se você já assinou lá, já falei isso também, se você já assinou lá a lista de presença, você já garantiu a sua presença. Os alunos que estão aqui é porque querem ter um contato melhor comigo, querem tirar alguma dúvida, querem falar alguma coisa, querem tirar alguma dúvida de questão, querem me perguntar qualquer coisa. Mas os alunos aqui, nessas aulas síncronas, eu já disse, normalmente são aulas de dúvida. Então, entra aquele aluno que tem dúvida. Quem não tem dúvida, vai para a escola, estuda lá, fica em casa mesmo e vai estudando lá. Não precisa entrar aqui. Mas o aluno que tem dúvida, estou aqui todos os dias da semana que foi marcado, te esperando para tirar tuas dúvidas. Tá? Vou estar aqui. Então, é isso aí. Gostaria de falar isso daí, tá? Então, eu acho que está bem explicadinho, é isso aí. Agora, vamos voltar agora para o livro. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Antes que eu abra aqui o livro digital?
Pronto. Beleza. Então, pessoal, ó, vou abrir agora aqui o livro digital, vou abrir na página que você tem que estudar e vou te dar aqui uma ajuda, né? Vou aproveitar esses momentos que nós temos agora, que essa aula aqui mesmo é de 2h50 a 3h40, então vou explicar um pouquinho o que está falando ali no livro, tá? Já para ajudar vocês. Então, Alex, aquela pergunta tua inicial, eu consegui responder sobre o assunto e tal? Alex? Pronto. Você conseguiu entender? Porque eu vi que você caiu ali em um momento. Sim, ele é informativo, mas agora eu vou abrir o livro e vou falar do assunto. Beleza, bora lá. Então, vou abrir o livro agora aqui, pessoal. Ó. Lembrando, o livro está para todo mundo aí, tá? Abrindo o livro. Bora lá. Página 146. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou dar, enquanto a internet vai abrindo aqui as páginas, né, que eu já expliquei. Aí, começou a abrir aqui. Pronto. Aqui, pessoal. Vamos falar um pouco do primeiro assunto aqui. Aí, Alex, se você tiver alguma dúvida aqui, meu velho, bora comentar, bora debater, comentar, discutir, um bate-papo, tá? Tranquilidade. Assim, na última aula, a gente estava vendo o assunto determinante, tá, pessoal? Então, o certo era a gente depois aqui vir e fazer a correção do exercício. Mas esse assunto de determinante, ele era do segundo ano. E vocês entregaram o livro. Então, como é que eu vou terminar um assunto do segundo ano se agora, nessa unidade que é a quarta, começa o assunto do terceiro ano? Se mesmo assim vocês quiserem, em algum momento, a gente pode, num final de semana, um sábado, a gente pode voltar e discutir sobre isso. E finalizar alguma questão, tá? Mas agora eu tenho que começar o assunto do terceiro ano, que é da quarta unidade. Então, bora lá. O que está falando aqui? Ó? Então, o livro, na página 146, começa com a geometria analítica, né, de ponta e reta. E aqui, ó, vocês podem observar, pessoal, ele começa falando aqui algumas cidades, ó. Nova York, Estados Unidos. Qual a localização dele? Repare que aqui tem longitude 74, latitude 40 graus e 45 minutos. E essa cidade está aqui, ó, no globo terrestre. Né? Brasília, longitude 47 graus e 40 minutos, latitude 15 graus e 55 minutos. Brasília está aqui, ó. É isso que o livro está te informando. Ou seja, o livro começa a te falar mais ou menos o que é que ele quer trabalhar com esse latitude e longitude, tá? Ligado, claro, à geografia. Então, aqui ele fala mais um pouco, ó, que a latitude, né, seria essas linhas aqui do nosso globo horizontais. A longitude seria essas linhas aqui, né, praticamente verticais. Isso aqui, pessoal, se você levar isso para a matemática, a latitude seria basicamente o x,
e a longitude seria basicamente o eixo Y, tá? Então, aqui eu estou falando de eixo X e estou falando de eixo Y. Se você levar isso aí, pessoal, para o mundo moderno, basicamente o GPS, que está ligado ao satélite, é basicamente isso daqui. É um aparelho que vai te dizer a todo momento qual sua latitude, qual sua longitude, para te dar a sua posição no globo. Basicamente é isso que o GPS faz, tá? Entra em contato com o satélite, né? Que não é só um satélite, né? São vários satélites que ele entra em contato, porque se ele entrar apenas em contato com um satélite, pode gerar erros, né? Aí ele entra uma quantidade enorme de satélites e a margem de erro vai caindo. Então, quanto mais satélites o seu celular conseguir localizar, mais preciso é a sua localização. Daí a importância de você ter um aparelho que tenha um bom GPS. Porque um aparelho que não tem um bom GPS, ele vai ficar lento, ele pode travar, pode dar bug, né? Então, e a sua localização não vai ser precisa, né? Então, isso aqui, pessoal, eu estou comentando o que é que vocês têm que estudar, tá? Vocês têm que abrir o livro e estudar isso aqui. É isso aqui que eu passei essa semana. Então, bora lá? Continuando. Nessa outra página, ele já está falando de coordenadas geográficas, ó. Aí você vai ler isso daqui, né, para você entender direitinho, aqui falando da cidade de Roma, o meridiano, né, do Greenwich, e vai, né? Então, isso vocês têm que ler para se informar, tá? Então, vamos lendo aí, em um momento mais oportuno. E aqui começa realmente agora o assunto de matemática que nós vamos ver, tá, Alex? Então, ó, Alex, o assunto é isso aqui, ó. Ponto e reta. Em o quê? Em geometria analítica, tá? Então, bora lá. Então, o que vem a ser isso daí? O livro começa falando, né, desses pensadores aqui, esses matemáticos, né? René Descartes, Pierre de Fermat, né? E foram eles que estavam por trás disso tudo, quando vocês darem uma lida aí, até chegar nessa parte aqui, o principal, ó, plano cartesiano. Por isso que eu comecei, pessoal, desse assunto, porque é algo mais familiar para vocês, tá? Por isso que eu não comecei de geometria espacial, eu comecei logo desse plano cartesiano ortogonal. Quer dizer plano cartesiano? O plano cartesiano, né, desenvolvido por Cartésios, né, ele tem aqui o eixo X e o eixo Y. Ortogonal, pessoal, é porque ele faz entre o eixo e outro, tem uma projeção que forma aqui ó, um ângulo de 90 graus, tá? Ó, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Então, essa projeção do eixo Y com o X recebe esse nome de ortogonal, tá? Nada demais, é apenas para dizer que forma um ângulo de 90 graus entre os eixos. Quando você continua lendo, você vai ver aqui, ó. Temos aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O eixo X, pessoal, ele também é chamado eixo das abscissas. Então, tanto faz eu falar com vocês, pessoal, o eixo X, você já tem que ter na sua mente o que é o eixo X. É essa linha horizontal, graduada, né, com esses números aí. Se eu falasse com vocês, pessoal, eixo das abscissas, você tem que entender que eu estou falando do eixo X, tá? Então, o eixo X é o eixo das abscissas. O eixo Y é também chamado eixo das ordenadas, tá? E aqui ele está falando dos sinais, ó. Sentido, o primeiro quadrante, ele é positivo aqui, positivo X, positivo em Y. O segundo quadrante, ele é negativo em X, positivo em Y. Terceiro quadrante, ele é negativo no X e negativo no Y. Quarto quadrante,
ele é positivo no x, negativo no y. Então, aqui ele está falando também dos sinais de cada quadrante aí, né? Repare que no ponto, ele chamou de A e B. Eu não gosto de chamar de A e B. Eu gosto de chamar assim, ó, ponto X e Y. Então, um ponto, pessoal, normalmente ele é representado, né, como vocês sabem, por uma letra maiúscula, A, B, C, D, eu chamo aqui de P, de ponto. E o primeiro valor que temos aí é o de X. O segundo valor é o do eixo Y. Isso é um ponto, né? E temos isso aí o quê? Um par ordenado, né? O par ordenado. O que é o par? Porque eu estou falando dos dois. Então tem um par. Tem X e Y, é um par. Ordenado porque o quê? Eles seguem uma ordem. Primeiro vem o X, depois vem o Y. Repare que no livro aqui ele não botou ponto aqui nenhum, mas ele chamou aqui ó, de A e B. Tá vendo? A e B é a mesma coisa que eu fiz aqui, pessoal. Tá? Só que em vez de X e Y, ele quis chamar de A e B. O X é a abscissa, como o primeiro aqui, ó, A, ele chamou de abscissa. O B ele chamou de ordenada. É o X e Y, tá, pessoal? Mesma coisa. Não mudou nada. Agora o livro começa agora aqui, ó. Para você observar esses pontos. Olha esse ponto aqui, olha esse ponto. A, 2 e 1. Como é que eu marco esse par ordenado? X é 2, Y é 1. Aqui, ó. No X, marca o 2. No Y, marca o 1. Para você marcar esse ponto, vocês sabem que vocês têm que botar linhas tracejadas, né? Ó. Quando eles se encontrarem, pronto, aqui é o ponto A. Então, o que é esse ponto? O ponto, pessoal, nada mais é do que o encontro dos dois eixos aí, ó, de X e Y, né? Então, se você pega um número de X, prolonga ele, pega um número de Y, prolonga ele, o encontro desses dois prolongamentos vai te dar esse ponto A e B. Esse A está muito curtinho. Eu vou falar do B aqui, que você deve entender melhor. Olha aqui o B, ó. Ponto B, menos 4 e 5. É menos 4 de X, 5 é de Y. Cadê o menos 4 em X? Está aqui, ó. Menos 4. Como eu disse, bote a linha tracejada agora aí no menos 4, ó. Ó a linha tracejada, tá vendo, pessoal, que eu estou fazendo? Ô, professor, mas você passou, mas não tem problema não, você pode passar, não tem problema não, pode passar. Cadê o 5 do Y? Chega aqui no eixo Y e bota aqui o 5, ó. Aqui é o 5. Bora fazer o prolongamento aqui, ó, de tracinhos, ó. Pronto, tá vendo aí? O encontro desses dois prolongamentos, de X e de Y, encontrou aonde? Qual ponto de encontro? Os dois se tocaram aonde? Aqui, ó. Tocou nesse ponto. Esse ponto de encontro de X e Y é o B. Tá vendo, pessoal? Então, isso aqui, ó, aí eu posso apagar agora aqui o excesso. Então, o ponto B é aqui, ó. Porque eu prolonguei o eixo X, prolonguei o eixo Y, e quando os dois se encontraram, formou o ponto B. Como é que, ó, o ponto C? Olha o ponto C aqui, ó. Menos 3 de X, menos 6 de Y. Cadê o menos 3 de X? Está aqui, ó. Menos 3 de X. Cadê o menos 6 de Y? Está aqui, ó. Agora, bora prolongar ele, ó. Vou prolongar o menos 3, ó, passando os tracinhos. Vou prolongar os menos 6. Cadê o encontro deles? Encontrou, achei o ponto C. Esse aqui é o ponto C. Posso apagar aqui o restante para você enxergar melhor, mas o ponto C é isso aqui. Tá vendo? Então, aqui é o ponto C. É o encontro do eixo X, do ponto do eixo X com o ponto do eixo Y. Entendeu aí, pessoal? Agora aqui, ó, ponto B, 4 e menos 4.
Vou limpar aqui, ó. Ponto D, 4 e menos 4. Cadê 4? Lembrando, isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui é y. Cadê o 4 do x? Tá aqui, ó. Conta aí, ó. X, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Cadê o menos 4 do y? Só ver aqui, ó. Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá aqui, ó. Menos 4 do y. Prolonga eles aqui, ó. Vou prolongar o menos 4. Vou prolongar o 4. O encontro dos dois, encontrou os dois aqui, pronto. Marquei. Ponto D. Vou apagar agora aqui o excesso, para não ficar esses pontinhos aí me atrapalhando. Estou apagando apenas o excesso, ó, tá vendo? Então, isso aqui é o ponto D. Ponto E. Cadê o ponto E? Repara que o x é 0, y é menos 2. Pessoal, 0 não se marca, só vai marcar o outro, tá? Então, se é 0 e menos 2, só marque no menos 2. Só marque no menos 2. 0 não deve ser marcado para vocês marcarem esse ponto E. Então, ó, como é que marca o ponto E? 0 de x não se marca, senão você iria marcar ele aqui, tá? Não se marca esse ponto 0. Você só vai marcar o menos 2 do y. Então, chega aqui, ó. Pronto. Então, o ponto E é aqui. Esse é o ponto E. Em cima do eixo y. Ponto F. Aqui tem 4 e 0, tá vendo, pessoal? 4 é de x, 0 é de y. Como eu disse, 0 não marca. Então, no y, não vou marcar o 0. Só marca o 4. Tá? Só marca o 4. Não marca o 0. Aqui, ó. 4 de quem? Lembra que eu estou em x agora, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o ponto F está aqui, em cima do eixo x. Pessoal, me tire uma dúvida. Agora eu fiquei com dúvida. Se aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, não é isso? São os quadrantes. Esse ponto A, bota aí no chat, está em qual quadrante? Pronto. Eric, Alex, isso aí. Está no primeiro quadrante. Alex botou quadrante positivo. Olha, Alex, quando a gente fala quadrante, a gente não precisa especificar se ele é positivo ou negativo, tá? Apenas o quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Agora, se você me perguntar, professor Anderson, esse ponto A, olha só aqui, ó. No primeiro quadrante, o x tem valores positivos. O y também tem valores positivos no primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante, Alex, ele é composto de só valores positivos. Já o segundo quadrante, repara, x é negativo, y é positivo. Então, o segundo quadrante, ele é composto de x, se ele é do segundo quadrante, o x sempre vai ser negativo e o y sempre vai ser positivo, tá? Mas o quadrante, ele não tem quadrante positivo e quadrante negativo. Tem quadrante. Dentro do quadrante, eu posso ter valores de x positivo, valores de x negativo. Entendeu? Belezinha? Podemos seguir? Pronto, legal. Pessoal, o B está em qual quadrante? Tá aqui, ó. Marquei aqui. Ponto B.
Segundo quadrante, Eric falou. O C, Alex, também. O C, pessoal, está em qual quadrante? Terceiro quadrante. O D está em qual quadrante? Quarto quadrante. Agora vem os mais difíceis, não. Agora vem os melhores. O ponto E está em qual quadrante? Está terceiro ou quarto quadrante? O ponto E. Eu vou limpar aqui, ó. Ponto E é esse daqui. É terceiro ou quarto quadrante? Agora eu estou começando a apertar vocês, né? Eric ficou em dúvida. Eric mandou boa pergunta. Eric falou, se é zero. E o F está em qual quadrante? O F está no primeiro ou quarto quadrante? Por incrível que pareça, essa pergunta simples que eu estou fazendo a vocês, que pega um bocado de gente, caiu no vestibular já tem alguns anos, mas essa pergunta caiu no vestibular. Ele deu um ponto e ele estava perguntando em qual quadrante estava. E muitas pessoas erraram essa questão. É para você ver, pessoal, como são os detalhes, né? A informação. Parece bobo, parece simples, mas sempre tem alguma coisa que a gente fica em dúvida, não é verdade? Posso responder? Bora lá. Ó, primeiro eu devo dizer a vocês o que é o quadrante de novo. Quadrante, pessoal, eu vou limpar aqui, ó. Quadrante é a área ou região limitada entre os eixos. Quer dizer que o quadrante é tudo que está aqui, ó. Tudo que está aqui, ó, entre os eixos, tudo que está aqui é o primeiro quadrante, tá? Tudo que está aqui, ó, bem rentezinho, tudo que está aqui, nesta região, nesta área, é o quarto quadrante. Então, se eu estou dizendo a vocês que quadrante é a região ou área limitada entre os eixos, quer dizer que em cima do eixo não é quadrante nenhum, tá? Então, exemplo, o que você perguntar, o ponto F, professor, é qual quadrante? É primeiro ou quarto? Não é primeiro e nem quarto. É como se você tivesse aí, pessoal, em cima do muro. Ou vai para um lado, é o primeiro, cai para o outro, é o quarto. Em cima do muro, você não está em quadrante nenhum, entendeu? Então, professor, qual é a resposta disso? É primeiro ou quarto quadrante? Não é primeiro e nem quarto quadrante. Eita, embolou. Não é primeiro e nem quarto quadrante. O ponto F está em cima do eixo X ou em cima do eixo das abscissas, tá? Não está em quadrante nenhum, já que quadrante é o quê? É a região limitada entre os eixos. Entenderam aí, pessoal? Bota aí no chat, ou se alguém quiser falar. Pronto. Então, pessoal, se eu perguntar aqui, ó, em qual quadrante está esse ponto E? Está no terceiro ou está no quarto? Eric já falou. Em nenhum deles. Não está no terceiro e nem no quarto. Aí, Alex, ele não pertence a nenhum quadrante, tá? Ele está em cima do eixo Y ou eixo das ordenadas. Depende da questão, tá? A questão ele pode lá se tiver, lá devia ter letra A, letra B, C,
e deveria ter uma letra lá dizendo que não é terceiro nem quarto, ou ele falando nenhuma delas, ou você pode dizer está em cima do eixo Y ou das ordenadas. Entendeu, Alex? Pronto, beleza. Então, pessoal, continuando, né? Continuando. Então, bora ver aqui, ó. Isso foi o que explicou nessa página aí, tá, pessoal? Estou apenas pegando o tempo aqui que nós temos e praticamente te explicando esse assunto, né? De uma forma bem calma, pausada aí, para vocês entenderem, tá? Passando disso aí, finalmente chegamos aqui, ó. Distância entre dois pontos. Repare que nesse primeiro exemplo aqui que o livro traz, o ponto A é esse aqui, ó, menos 2 e 3. O ponto B é isso aqui, ó, 5 e 3, tá? Ou seja, 5 de x, 3 de y. Se você observar aqui, pessoal, esses pontos aqui, ó, eles estão de forma aqui de forma, ó, pessoal, tentar aqui, consegui. Ele está aqui de forma horizontal. Tá vendo aí, ó, que tá horizontal? Tá assim, né? Ó. Horizontal, tá? Está de forma horizontal. Já esse outro exemplo aqui, ó, repara, o A está aqui, o B está aqui. Esse aqui está de forma, ó, pessoal, vertical. Como aquilo que estava falando, né? De latitude e longitude, de localização, né? Repare que esse primeiro exemplo, como eu disse, está de forma horizontal. Esse daqui está de forma vertical. Como é que eu calculo a distância entre esses dois pontos? Nesse caso que está horizontal e vertical, é simples. Reparem que, ó, Alex e o pessoal daí, ó, esse A tem o 3, o B tem o 3. Ó. Repara que ele passa, ambos passam pelo ponto 3 do Y. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Aqui tem 4, aqui também tem 4. Ambos passam pelo ponto 4 do X. Por isso que eu só vou fazer uma medição, tá? Vocês vão entender melhor quando eu falar aqui, ó. O ponto B, olha só a projeção aqui. O ponto B vem até aqui, número 5. O ponto A vem até esse número aqui, ó, que é menos 2. Então, como é que você faz uma medição disso? É simples. Você vai pegar o primeiro valor, ou o último, tanto faz, tá, pessoal, a ordem. Eu peguei o 5 e vou subtrair do outro valor. Pega um valor, subtrai do outro. Entendeu, pessoal? É isso que tem que fazer. Pega um valor, subtrai do outro. Então, se eu peguei 5, vou subtrair do outro. Então, menos, só que o outro número é negativo. Por isso que eu vou botar menos 2, ó. Porque o valor ali é negativo. Ali não é 2, ali é menos 2. Então, pega um, subtrai do outro. Como eu não posso deixar menos, pessoal, eu vou botar aqui um parênteses, ó. Tá? E eu tenho algo a falar também. Quando ele mede distância, sempre é um valor positivo. Vocês já perceberam isso? Tem distância negativa? Exemplo, qual a altura, sua altura? Você mede 1,50 ou menos 1,50? Você mede 1,80 ou menos 1,80 m? Então, a distância sempre é positiva. Se você tem aqui um buraco, ó, se você vê um buraco aí no chão e você quer medir a profundidade desse buraco no chão, como é que você fala? Não, aqui nesse buraco tem menos 5 metros. Você fala menos 5 metros, pessoal? Porque ele está para baixo? Ou você fala
Esse buraco tem 5 metros de profundidade, ele positivo. Já pararam para pensar nisso? Então, distâncias sempre é positiva. Você não vai trabalhar com distâncias negativas. Por isso é que o livro aqui, ele traz uma barrinha aqui, ó. Ele bota uma barra aqui, ó. Essa barra, ela é chamada de módulo. O módulo, para quem não sabe, ele é o seguinte, ó. Se você tem um valor positivo, exemplo, mais 5, o módulo de mais 5 transforma ele em positivo, mais 5. O módulo de menos 5, você bota aqui, ó, duas barrinhas, ó, transforma ele também em positivo, mais 5, tá? Então, para que serve o módulo? Para pegar o valor absoluto, para pegar o valor em módulo, para pegar o valor em sempre positivo. Por isso, pessoal, que aqui no livro de vocês, ó, reparem, bem aqui, ó, ele tem uma barrinha aqui, ó. Tá vendo a barrinha? Essa barrinha quer dizer módulo, tá? Então, por isso que toda vez que você for calcular uma distância entre dois pontos, você vai botar módulo. Então, vamos agora saber a distância. Bora lá? Você vai botar módulo 5. Menos com menos dá mais. Módulo. 5 mais 2, 7. Quando tem só um número, o módulo não é aplicado quando você tem todos os números para fazer o cálculo ainda. Entendeu, pessoal? Quando tem um número só, aí você vê, que número é esse? 7. Então, qual é o módulo de 7? Mais 7. Isso quer dizer que a distância de A para B tem 7 unidades, tá? Bora lá, ó, vou apagar aqui para falar de novo, ó. Desse ponto que é o A para esse ponto que é o B, fizemos o cálculo, ó. Bora lá, ó. Começou daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo, pessoal? Então, a distância de A para B tem 7. 7 o quê, professor? Depende. Se for 7 centímetros, é 7 centímetros. Se for 7 metros, é 7 metros. Depende da unidade de medida. Se for 7 quilômetros, é 7 quilômetros. Então, de A para B, tem 7 unidades, tá? Aqui é a resposta, ó, que o livro deu, ó, 7. Tá vendo aqui? Fizemos aqui certinho. A mesma coisa acontece aqui, pessoal, ó. Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B. Ó, o ponto A marca no 4 e 4. Então, 4 de X, 4 de Y. Ó, o ponto B, 4 e menos 1. 4 de X, menos 1 de Y. Repare que agora eu não vou pegar o valor de X, porque eu não posso pegar 4 menos 4, que vai dar 0. Né? Se eles estão aqui, ó, cadê o A? Está aqui no 4. Cadê o B? Tá no 4. De X, eu quero saber essa distância daqui, pessoal, ó, como se fosse uma altura. Por isso que essa linha daqui, ela é vertical, tá? Então, eu vou pegar esse número daqui, que é 4, vou subtrair do último número, que é esse daqui, que é menos 1. Como é que faz? Bora lá, ó. Módulo do primeiro número, que é 4, subtraio do último número, que é menos 1. Então, vai ficar menos, menos, né? Como eu já disse, ó, vou botar um parênteses, e aqui eu vou botar o módulo, tá? A barrinha. 4 menos com menos dá mais 1. 4 mais 1 é 5. Então, aqui, ó, fica módulo de 5. Agora que eu tenho um número só, quanto é módulo de 5? Módulo de 5 é mais 5. Ou seja, a distância de A para B tem 5 unidades aí. Bora lá, ó, contar de novo, ó. Ó, ponto A e ponto B. Bora lá, ó, daqui para cá. Conta aqui comigo, ó. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Resposta 5. Então, de A para B, tem aqui 5 unidades de medida. Se for metros, 5 metros. Se for quilômetros, 5 quilômetros. Ele não disse o que era. Tá? Eita.
Já são 3h50. Já passei. É isso, pessoal. Então, excedi até a nossa aula, né, em 10 minutos. Eu achei que estava legal. Eu não sei se vocês gostaram, né? Mas eu achei legal a aula. Passou que eu nem vi. Já passou 11 minutos. Então, eu vou fazer aqui... Eu vou parar a aula agora aqui, já que temos 2 aulas, né? Essa primeira aula foi essa aula que eu falei, né? Sobre essas informações, e agora eu estava explicando para vocês o que vocês têm que estudar, né? Que é isso aqui do livro, né? Então, vocês devem pegar nessa aula agora aqui e estudar isso daí, tá? Vocês devem estudar isso daí, tá? Para depois vocês fazerem essa atividade aqui, ó. Aqui é uma atividade resolvida, vocês só vão observar como é que faz, e depois vocês vão fazer essa atividadezinha daqui, ó, tá? Questão de 1 a 5. Vocês têm que fazer essa atividade. Para semana que vem, eu tirar dúvidas, tá? Aí semana que vem, sim, vai ser aula de dúvida, a gente vai tirar dúvidas sobre essas questões aí. Beleza? Valeu, Kailane, obrigado aí. Deixa eu fazer agora aqui, pessoal, eu vou parar essa gravação, deixa eu parar a gravação.